10 dias internado, os irmãos sabem disso aí, dependendo das orações dos irmãos, e eu voltei porque, primeiro, Deus, segundo, a minha família orou, e essa igreja fantástica orou a Deus, tá? Por quê? Porque sou diabético, sou hipertenso, sou obeso, eu sou o que mais? Que eu nem sei mais o que eu sou, né? Minha diabetes, o pessoal não fala de sua diabetes não, mas é o jeito de falar. Minha diabetes estava 350 lá no hospital, eles tiveram que tentar controlar minha diabetes, é 350, 320, 316, a mais baixa foi 288, a minha pressão 16, 17, e eles controlaram. Fui tratado à base da cloroquina, não é isso ou não? Fui tratado à base da cloroquina e através da oração da igreja. Por quê? Tinha tudo para ficar lá e não voltar. Mas o milagre aconteceu. E eu sou um milagre. Tá? Já fui liberado do hospital. O hospital me liberou tem 1 mês e meio. Né? Creio eu que eu não exalo mais nada. Não contamino mais nada. Voltei do hospital, fiquei em quarentena em casa. Uma das coisas que doeu mais foi eu não dormir na minha cama. Fiquei separado da minha mulher. Para ir, rapaz. Pior coisa, você vê a mulher olhar no quarto assim e dizer, poxa, não posso entrar não. Né? Depois de 40 anos de casado. E minha mulher me marcava em cima, tudo separado, passei mais 10 dias de como é o nome? De isolamento. Né? Meus filhos possivelmente devem ter pego também, porque eles estavam comigo, me levando para o hospital, me trazendo do hospital. Né? Tiveram falta de paladar, como eu fiquei com falta de paladar, como eu fiquei com negócio de cheiro, olfato, garganta inflamou, muita febre, tá? E o negócio foi feio, fiquei estreito. Aí eu estava falando para a irmã, eu nunca pensei em morrer, acredite se quiser. Nunca pensei. Está lá cheio de negócio de penduricalho lá, de antibiótico, botando tudo aqui no braço do velha guarda, mas eu nunca pensei em morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quando os irmãos verem eu sentado, é porque minha hernia de disco, eu tenho algumas hernias de disco e tenho também esmagamento no saco dural da coluna, ou seja, ficar em pé 20, 30 minutos é uma tortura. Mas para Jesus vale a pena. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 8, ou melhor, versículo 7 em diante. A missionária deve rir um pouquinho. Nós vamos falar de um jovem chamado Eutico. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, não vem para a escola dominical que não tem. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. E havia muitas luzes, ou melhor, e no princípio do dia da semana, do primeiro dia da semana, você que está aí em casa, estou te esperando você. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, me acompanhe, viu? Para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a que horas? Meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo por nome de Eutico, rapaz, eu gosto de falar igual aqueles pregadores da televisão, diga comigo Eutico, não é assim que eles fazem? Eutico. Obrigado. Assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado o quê? Morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele, ou nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim fez o que, igreja? Partiu. Ou seja, Atos dos Apóstolos, a gente sabe que são as coisas que os apóstolos fizeram, mas geralmente Atos dos Apóstolos é referidado a 2 apóstolos, Pedro e Paulo, para a gente entender um pouquinho, tá?
eles se ocupam muito no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo. E o Evangelho do Espírito Santo, que foi a descida do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos revela. Só que nos Evangelhos, nos Mateus, Marcos, Lucas, eles relatam a vida de Jesus em carne. Eles falam da vida de Jesus em carne, no ministério de Jesus em carne. Já no livro de Atos, ele manifesta e relata a vida de Jesus no Espírito. Vocês se lembram que ele se encontrou com Paulo? Estão lembrados ou não? No caminho de Damasco, em Espírito, em luz, se revelou, né? Naquele momento Paulo teve aquele grande encontro. Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa a revelar Jesus em Espírito. E o interessante é que nos evangelhos, só fazendo uma comparação para a gente chegar onde eu quero. Eu não vou pregar, aqui não tem mais relógio, tudo bem? Por favor, alguém me diga o horário. Tá. Só que nos evangelhos, Jesus vem, nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus vem e exalta quem? O Pai. Pode ver que você lê os evangelhos exaltando quem? Tudo que Jesus fez, o Pai que está no céu, o Pai eterno, o Pai das luzes, o Pai. Aí agora no livro de Atos, vem o Espírito Santo exaltando a obra de quem? De Jesus. Do que ele fez espiritualmente. E o livro de Atos, ele é bacana por isso, porque ele começa a revelar coisas de Jesus espiritualmente. O que Jesus faz através da vida de Paulo? Paulo, naquela conversão, né, naquela conversão tremenda, começa a assumir o seu ministério, vai passar 13 dias, 14 dias lá na Arábia, lá no deserto, para depois voltar para assumir o ministério. Enquanto tem muita gente que chega na igreja, já quer ser pastor. Tem muita gente que chega na igreja, já quer estar pregando, já quer estar falando. Olha, gente, eu vou falar o seguinte, tudo isso tem que ter o quê? Um preparo, um chamamento. Deus chama. E quando Deus chama, nós conhecemos bem a regra de Deus. Ele prepara, não é isso que ele faz? Ele capacita e ele envia. Amém ou não? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aí nós vamos ver aqui nessa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele vai à Macedônia e à Grécia. Só que ele tem um problemazinho, eles têm um problema, e Paulo retorna. E ele chega na Grécia, ele vai até a Troade, né? Quando chega no primeiro dia da semana, Paulo tinha pressa de pregar, porque no outro dia ele ia viajar. Então ele pegou o cenáculo cheio, né? A Bíblia diz aqui que nós acabamos de ler, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntas. Não é luz elétrica, é tocha. Pessoas que tinham tochas e eram alimentadas através do óleo. Então tinha-se janelas, cheio o templo. Um jovem chamado Eutico resolveu, em vez de se pressar e ficar junto com a comunidade, ficou onde? Na janela. O lugar mais perigoso do crente ficar, sabe onde é? Na janela. O que quer dizer isso? Porque o cara na janela, o cara vê o que está dentro e vê o que está fora. Isso quer dizer o que, pastor? Que tem crente hoje que ainda está sentado na igreja, mas está na janela. Amém ou não? Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque está com um pé no mundo e um pé na igreja. Nós temos, a minha pregação vai ser rápida, nós temos que saber o que queremos e onde estamos e para onde vamos. Quem quer? A gente conversando com meus filhos, a gente está comentando sobre isso. Muita gente, eu quero Deus pelo que Ele é. Eu quero falar para a igreja, eu quero Deus pelo que Ele é. Eu quero Deus pelo que Ele faz. Por isso que eu estou aqui. Ele fez milagre na minha vida. Amém? Ele fez milagre na minha vida. Então eu adoro a Deus pelo que Ele faz. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Eu adoro a Deus pelo que Ele ainda vai fazer no meio do povo dEle. E Eutico se senta na janela. Eu fiquei olhando e digo, poxa, que bacana. Paulo inicia o culto, deve ter louvado, deve ter orado, né?
Alguém deve ter dado algum testemunho. E daqui a pouco Paulo tem a necessidade de ensinar os irmãos. Mas era culto de ceia. E Paulo começa a pregar, diz a Bíblia que ele se empolga e vai até meia-noite. Se eu fizer isso nessa igreja, no outro dia eu sou metralhado. Pastor, eu tenho que assistir o Fantástico. Eu não é. Vou trabalhar amanhã eu vou pegar o ônibus. Paulo não estava preocupado, gente. Quando Deus está presente, a gente não pode se preocupar com as coisas lá de fora. E Paulo começou a pregar, não sei que horas, mas deu meia-noite, os jovens sentados na janela, olhando para o mundo, olhando para dentro da igreja. Olha, quando nós estamos na janela, nós estamos num lugar perigoso. Por quê? O jovem adormeceu. Olha o problema, começou o problema. Dormiu. E tem crente que está dormindo. Nessa pandemia, gente, quando terminar tudo, eu quero falar para você que está em casa, que é fiel. Vamos ter trabalho para resgatar. Nós vamos ter que sair por essas ruas pregando para crente, porque estavam na janela. Infelizmente. Uma igreja com 800 membros, 200 pessoas assistem uma live da igreja. É assim ou não? 200 pessoas assistem. As outras estão onde? Na janela. Netflix, resolvendo a sua vida, fazendo o seu, melhorar o seu engodo de noite. Tem gente fazendo churrasco com dinheiro. Crente fazendo churrasco com dinheiro no domingo. Em vez de ouvir a palavra de Deus, em vez de participar, em vez de fazer. Gente, é muito poucas pessoas que estão nos vendo agora. Por quê? Porque está igual Eutico, sentado na janela. Dormiu o sono espiritual. Não sabe o que quer, não sabe para que veio. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu sou crente? O que é que vai acontecer comigo? Eu sei da minha vida. Sei que se Jesus nos levar, eu vou morar nas mansões celestiais. Eu sei que se Jesus levar a sua igreja, eu também vou subir. É convicção. Eu nunca falei lá no hospital, onde eu estava internado no isolamento, que eu era pastor, e alguém, pastor? Eu digo, oxe, ninguém sabe que eu sou pastor. Por quê? A marca do Espírito Santo está em nós, gente. Então tem gente que está sentado na janela. E é perigoso, porque vai dormir a pregação. Se o pastor Carlos levar a pregação, tem gente que está sentado na janela, é um entra e sai. Entra e sai, entra e sai. Não, por necessidade, amém. Tem gente que toma remédio para pressão, tem que, né, tirar o coisa e tal do joelho. Tem gente que precisa, tem gente que tem criança, amém. Mas a gente via quando a igreja estava cheia, era um lote de crente lá fora. Estou falando errado ou não? Era um lote de crente que precisava estar dentro da igreja, mas estava fora da igreja, sem cultuar. E o crente, quando para de cultuar, ele sente a inanição espiritual, uma fraqueza espiritual. E os meus olhos estão vendo pessoas que estão famintas. Sabe de quê? De comunhão com Deus, de estar na presença dEle, de glorificar o nome do Senhor, de estar junto com o povo dEle. Tem gente que está torcendo que essa pandemia nunca acabe para não vir mais. Mas ela vai acabar. E quando ela acabar, a gente vai fazer um culto, não movido a churrasco, mas movido ao Espírito Santo, movido à manifestação celestial, movido ao que Deus precisa fazer na minha vida, na tua vida. Porque Ele é e sempre será Deus. Sede de Deus. Quem tem sede de Deus não dorme na janela. Quem tem sede de Deus está atento à palavra. Quantos crentes a gente via aqui, a palavra começava e ia lá para fora. Tinha gente que, desculpa a expressão, não posso falar não, que eu estou ao vivo e falando para muita gente que às vezes não é nem crente. Tem gente que tinha cotoco no rabo. Desculpa, falei, cara. Não era nem para falar. Depois minha mulher aperta em casa.
Você é um pastor, não pode falar isso. Ah, agora saiu. Não é? Tem crente que ficava torcendo, olhando para as nuvens. Tomara que chova hoje. Tomara. Aí quando a nuvem fechava, vou não, vai chover. Vou para a igreja hoje não, vai chover, eu não vou não. Mas de manhã, debaixo do toró, enfrenta o buzu, para ir para onde? Para trabalhar. Deus não é tão importante para ele. Então o que é que a gente precisa entender? Que eu não sou eutico. Quem não é eutico, levanta a sua mão aí. É você que está em casa mesmo, cuidado, viu? Hoje, nessa quarta-feira, eu estou apertando a catraca hoje. Hoje é culto evangelístico, mas o pastor resolveu dar um culto doutrinário. E vou fazer igual o apóstolo Paulo. Vou até meia-noite para você dormir. Agora, só que quando você dorme, você vai perder o equilíbrio. Como esse jovem perdeu o equilíbrio e caiu. A primeira coisa que o crente, quando está dormindo espiritualmente, ele perde o equilíbrio, fica nervoso, é chato, qualquer coisa aperreia a mente dele. E são respostas ásperas. Perde a visão de Deus. Nada está bom, murmura. Sai murmurando. Que coisa gostosa. Eu tenho uma pessoa que trabalha lá na minha casa, semi-analfabeto, ganha um salário. E na casa dela tem uma televisão de 55 polegadas, próspera. Não é, Ilani? E tem gente que ganha 5 salários, mas está dormindo onde? Na janela. Furado. Incrível, cara. Eu fico olhando assim, o que é que Deus faz com as nossas vidas quando a gente é fiel. Quando a gente para de dormir, a gente tem que se acordar, a igreja do Senhor. Nós temos que despertar espiritualmente. Eu quero Deus, se eu quero Deus, eu tenho um preço a pagar, preço de oração, de jejum, as madrugadas, a gente vai ter que descer pela madrugada. Você vai ter que orar por esse país, você vai ter que jejuar por esse país. Não merece não, mas vai ter, porque é crente. Você vai ter que orar pelo seu presidente. Mas eu sou da esquerda, mas é crente. A gente tem que parar com essa mania de quem a gente não gosta, a gente rejeita. De quem a gente não gosta, a gente não quer que seja bem. A Bíblia diz, orai pelo que vos persegue. E bem dizer o que vos maldiz. Se alguém te bater na face direita, o crente que não está na janela, ele cumpre. Se alguém te bater na face, dá outra face. Aqui que eu vou dar. Não tem ninguém gravando não, né? Desculpa a minha sinceridade. Tem crente que se pisar no calo, vai rodar. Vai brigar porque está na janela. Perdeu o equilíbrio. O cara bateu na minha porta. Um vizinho meu bateu na minha porta. Eu queria saber do horário, por favor, me brota o horário. Me bateu na porta, eu fui atender. Quando eu vi que era o meu vizinho, eu fiz um sorriso bem largo. Ô vizinho, bom dia, meu amigo. Ele, não sou seu amigo. Está lembrado, Tony e Carlinhos? Eu digo, o que é que houve? Seu cachorro está incomodando. Está me incomodando. Eu coloquei o cachorro dentro, na minha casa, porque 2 pessoas entraram, arrombaram o meu carro, fizeram o que não deveriam fazer, só não entraram de casa para fazer alguma coisa com a gente, porque a casa estava muito bem fechada, mas fizeram um absurdo lá na casa. E devia ser desviado, porque minha Bíblia estava no carro. Ele abriu a flanela, olha o que o cara fez, abriu a flanela do carro, botou no cantinho e pegou a Bíblia e botou, aí disse assim, agora eu posso roubar. Eu notei que o cara era desviado. A Bíblia está lá direitinho. Entendeu? Arrombou mesmo, ele fez maldade. Aí eu botei o cachorro. E olha que esse vizinho mora uma casa depois do meu vizinho. Mora uma casa depois. E o meu vizinho que mora perto dele tem 3 cachorros. Só o meu incomoda. É espiritual, não? Se eu estou desequilibrado, se eu estou dormindo,
Se eu estou na janela, eu ia falar para ele o quê? Eu sou homem, rapaz. O que você quer, eu quero. Vamos partir para a mão. Tem crente nesse momento que está assim, desequilibrado. Está caindo. Ah, mas o tempo está difícil. Eu sei que o tempo está difícil, gente. Eu sei que a gente ficar em casa não é fácil, não. Nós homens ficar em casa, ô mulher, já alivia a gente. É ou não é? Porque você vai, a mulher, você vai, a mulher, não é aí não. Você vai, é o copo, você deixou o copo sujo. Eu digo, alivia um pouquinho. Eu vou falar igual o baiano, alivia. Senão a gente vai para a janela, cara. E a janela a gente fica desequilibrado, cara. Tem gente partindo, tem crente partindo para a mão. Saiu do espírito, está dormindo. Deixou de ver as coisas de Deus, agora está vendo as coisas de quem? Satanás, do mundo. E a gente fica olhando assim, eu digo, meu Deus, a igreja do Senhor é uma igreja que foi chamada para quê? Para pagar preço. Quem quer ser crente, a Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue-se o quê? A pior coisa é a gente negar a nós mesmos. A pior coisa é você dizer, não, não vou, porque vontade dá. E eu sempre falo, vontade dá e passa. Eu não posso evitar que um passarinho passe na minha cabeça, não posso. Mas eu posso evitar que ele faça ninho na minha cabeça. É os pensamentos. E nessa pandemia está cheio de gente que está dormindo espiritualmente. E está na janela. E é perigoso. Tá, irmãos? Cheio de gente que hoje está dizendo assim, poxa, que saudade do culto. Que vontade de estar lá na igreja. Mas quando estava na janela. Era o entra e sai da moléstia. É um tal de beber água, bota água e vai fazer xixi, e volta de xixi, coisa e tal. Eu aprendi que quando eu ia para a igreja, minha mãe falava logo, olha que é da Adventista, 7º dia, faça tudo que tiver a fazer em casa. Lá, você não faz. Eu aprendi que o marido de igreja é o quê? É emergência. Tomei um remédio, tem que ir. Quem tem pressão alta, toma remédio, sabe como é que é. Mas as pessoas têm a tendência a ficar onde? Na janela. E hoje eu queria falar essa palavra para você. Se fortaleça no Senhor. Saiba aquilo que você quer. Não seja eutico. Não fique dormindo na janela, porque você vai se desequilibrar e vai cair. E o pior dessa queda é que você pode morrer. Se você tiver um Paulo perto de você, olha, ele vai te abraçar e vai dizer, olha gente, tenha calma, que a alma ainda está nele. Mas se você tiver também gente que está na janela, chama SAMU! Aí o parente não leva para SAMU, não leva para a UPA, porque está cheio de coronavírus. A gente precisa ser mais espiritual, gente. Eu preciso acreditar mais em Deus. Eu preciso saber que quem espera, confia. E essa pandemia vai passar. E eu vou esperar, porque eu confio naquele que pode todas as coisas. Amém? Então você que está de casa, eu não vou me prolongar mais não, tem muita coisa aqui que eu ia falar, tá ok? Que eu botei tudo aqui bonitinho para falar, mas eu digo só uma coisa, saia da janela para ouvir essa pregação, por favor. Saia da janela para você dar valor à igreja que você tem, que você faz. Saia da janela para você dar valor a adorar a Deus. Eu estou ficando besta, ficando velho. Eu saí do hospital, eu comecei a ver outros valores que talvez muita gente hoje não dá. Meus filhos ficaram rindo porque eu comprei, olha o que é que eu comprei. Para encerrar, olha o que é que eu comprei. Eu comprei um equipamento de R$8, equipamento bem simples. Um negócio de plástico com 4 flores, para eu botar água com açúcar e pendurar para ver os beija-flor. E quando um chega, eu faço uma festa. Eu digo, ô negão, venha. Mas já tem um bocado de invasores lá. Eu estou assim, porque eu estou dando valor à minha família, estou dando valor aos meus filhos, estou dando valor aos meus netos, porque essa pandemia está te ensinando a ter tempo que antes a gente não tinha.
Antes você não parava, antes você não fazia, agora a gente está fazendo. Agora a gente está parando. E agora a gente está temendo, porque tem muita gente desesperada. Quero falar para o que está desesperado, o crente desesperado, confia no Senhor, espera nele. Porque você não vai estar dormindo na janela. Quando você confia, você sai da janela. Está sentado no templo para adorar, para ouvir a palavra, para regozijar na presença do Senhor, para ouvir a pregação e dizer: hoje foi bom, Deus falou comigo. Porque tem gente que entra na igreja e sai do mesmo jeito. Eu entro na igreja e digo: Senhor, me muda. Eu preciso melhorar. Eu quero ser hoje melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Quem quer ser assim? Saia da janela! Não preguei igual a irmã não, mas estou tudo legal. Saia da janela, você vai ver que é muito bom você ter crente que não jejua, crente que não ora, crente que não louva. Meu Deus, crente que não busca o Senhor pela madrugada. Acorde pelo menos uma vez na semana. Vai buscar a Deus na madrugada, desce o joelho na madrugada, ora, conversa, apresenta a tua família, apresenta a tua casa. Sai dentro da tua casa assim, ó, com a mão de madrugada, a casa escura, desligada a luz, você assim, ó: Senhor, abençoa, Senhor, meus filhos, abençoa esse lar, cobre esse lar com teu sangue, Senhor. Aí eu viro para os vizinhos: abençoa o vizinho da direita, abençoa o vizinho da esquerda, abençoa o Mezenga, Senhor. Eu sou Bernardi, mas abençoa o Mezenga, que quer me pegar, que quer me matar, que não gosta de mim. Eu tenho que orar por ele, abençoa ele. Senão eu não sou cristão, eu vou ser igual a qualquer um. Crente tem a essência do Espírito Santo de Deus. Crente é diferente. É diferente quando anda, quando se veste, quando fala, quando louva. Uma vez que começou um surto na igreja havia algo na igreja: uhul, para lá, Satanás da desgraça. O crente abre a boca para quê? Adorar, rapaz. Tinha gente até assoviando. Eu digo: não, aqui não, viu? A igreja pode ser moderna, mas não se modernizou não. Ainda serve ao mesmo Deus de ontem e hoje, e Ele será eternamente. Bora ficar de pé, a igreja do Senhor. Você em sua casa não fique de pé não, que eu sei que você já saiu da janela. Foque em Deus hoje. Ele levou sobre si todas as nossas dores. A Bíblia diz que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E o melhor de tudo, sobre as suas pisaduras nós fomos o quê? Sarado. Diga para o seu irmão aí na sua casa, diga para quem está do seu lado, para o seu filho, filha, marido: você é sarado em nome de Jesus. Tem coisas que a gente não pode se relacionar com o mundo. Treva e luz não se unem. Treva e luz não se juntam. Um dia, e esse dia está perto, Jesus vai voltar e vai nos levar para estar com Ele. E lá não vai ver o quê? Ranger de dentes, nem dor, nem lágrimas. Nós vamos estar adorando ao Senhor Jesus. Então eu peço à igreja: vamos deixar de estar na janela. Eu sei o que eu sou, eu quero. Crente que tem personalidade, crente que tem atitude. Tem crente que é crente na igreja, mas quando chega em qualquer outro lugar não é crente. Uma vez eu estava dirigindo meu carro atrás do ônibus, estava uma batucada braba, e tinha jovens da igreja lá também. Se essa zorra não virar. Eu digo: ih, rapaz, meu crente está aqui. Uma vez o Espírito Santo, no domingo, depois da escola bíblica dominical, disse assim para mim: sai por essas ruas aqui para tu ver uma coisa. E eu vi muita coisa que eu não queria ver. Então vale a pena servir a Jesus. Levante uma das suas mãos, feche os seus olhos. Se você está sentado, fique sentadinho em casa, mas levante as suas mãos e adore esse momento, porque Jesus veio mudar a nossa vida. Mudou. E quando Paulo disse: olha, a alma dele vive, eu quero dizer para você, meu irmão, a alma está em você.
A alma é o centro das emoções, é o centro da decisão. Está em você. E eu quero que você nessa noite viva uma vida que Deus tem para lhe dar. Uma vida de vitória. Uma vida regada à presença do Espírito Santo. Sem ira, sem cólera, sem mágoa. Lixo no coração a gente não tem. Tira esse lixo do coração. Irmão não fala com irmão, crente não fala com crente. Para com isso, Jesus já veio e resgatou a gente desse mal. Levanta as suas mãos, feche os seus olhos. Os levitas vão louvar o Senhor. Se tiver alguém nessa noite, mesmo aí em casa, que queira voltar para Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que está afastado, que está caído, levanta nessa noite. Jesus te chama nessa noite. Jesus te dá agora um oxigênio, como eu recebi oxigênio naquele hospital. Eu precisando de oxigênio, e me deram um oxigênio, e eu passei 8 dias no oxigênio. Eu quero dizer para você, Jesus te dá um oxigênio nessa noite. Um oxigênio espiritual. De alama, de canta, surianda aramana. Aleluia! Seja fiel. Seja você, onde você estiver, seja você salvo da pessoa de Jesus Cristo. Eutico, jamais. Eutico, nem pensar. Sou servo do Senhor Jesus e estou de mão levantada para adorar o Senhor. Os levitas. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero